Namastê, cancerianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para novembro de 2022. Eu vou mostrar para vocês o deck que eu vou usar esse mês. Eu trouxe esse aqui, The Wild Unknown. Eu acho que ele tem uma energia legal para essa temporada de Escorpião em que a gente se encontra, temporada de eclipses também. E como conselho final, a gente vai de runas dessa vez, tá? Para aqueles que estão chegando, eu faço leituras intuitivas aqui no canal. A gente vai seguir um determinado fluxo e quando a leitura encerrar, eu vou fechar com uma runa de conselho, tá? Então vamos. Nove de paus. Seis de paus. Nove de ouros. A filha de ouros. Mais uma, tá? Mais uma. Dez de espadas. Eu tava só querendo confirmar o que eu já tinha ouvido. Vamos lá. Eu não quero que vocês se assustem com o termo que eu vou usar, aqueles que não conhecem, tá? O canceriano está passando por uma noite escura da alma. Que é a noite escura da alma, Bia? Vamos lá. Noite escura da alma, ela pode ser, inclusive, confundida com a depressão clínica, tá? É importante que a gente diferencie uma coisa da outra. A noite escura da alma, ela é um evento, vamos chamar assim, que acontece promovido pelo seu eu superior, promovido pela sua alma, para que você desperte. Às vezes a gente fica muito preso às maneiras do nosso ego, a forma como a gente sempre conduziu a vida. E existe um momento em que a alma, ela fala mais alto, ela precisa falar mais alto. E você começa a questionar o seu modo de vida. Você começa a questionar as suas escolhas, as suas filosofias, os seus ideais. O que você está fazendo da vida. A noite escura da alma, ela é uma crise profunda que nos coloca em contato com aquilo de mais valioso no nosso interior. E quando a gente sai dela, renascido, a gente é um pouco mais aquilo que veio ser nesse planeta. Eu não posso dizer que todos os cancerianos estão na noite escura da alma em novembro, mas eu posso dizer que vocês estão sendo convidados a rever os seus meios, os seus princípios, as suas formas de fazer as coisas, as suas crenças. Vocês estão sendo convidados a viver com mais propósito, a viver de um lugar de plenitude. Vocês estão sendo chamados para ser um pouco mais vocês mesmos. Às vezes a gente usa capas, né? E aqui fica um alerta maior para quem for ascendente câncer. A gente usa capas na vida para conseguir uma aceitação. A gente aprende isso, né? Quando a gente entra no social, né? E durante um tempo essas capas, elas são úteis, elas podem até nos salvar muitas vezes. Mas chega uma hora em que a alma tem que falar mais alto, né? E às vezes a alma berra e ela coloca você em contato com você mesmo. É isso que está se passando. Talvez você esteja se sentindo estranho, estranha.
sem saber direito o que está acontecendo. Você pode estar questionando muita coisa e achando que o problema é com você. Não é que o problema é com você, é que a gente tem um contingente de pessoas no planeta que estão despertando ou em vias de despertar. O que é o despertar? Despertar é você acordar para quem você é de verdade. Você reconhecer que você não é só esse corpo, você não é só a sua história, você não é só a sua mente e os seus pensamentos, que muitas vezes enganam. Você não é só aquilo que acontece com você, você não é só um número, você não é só os boletos que você tem a pagar. Quando você acorda para essa realidade, que você é um ser imortal, vivendo uma experiência finita, você começa a ter um outro entendimento das coisas. E ao contrário do que as pessoas possam imaginar, não é que você vai ficar recuperando o tempo perdido, não é isso. Você ganha, inclusive, um outro discernimento sobre o tempo. Mas quando esse despertar acontece, né, quando você sai do casulo e você se torna uma borboleta, você reconhece que não é possível continuar alimentando um sistema que é doente. Aquele que está desperto, ele reconhece, né, que muitas vezes a gente viveu doando energia para algo que nunca nos deu energia de volta verdadeiramente. E quanto mais você aprofunda nesse entendimento, mais crises podem acontecer, mais noites escuras da alma, não é? Mas não existe noite tão escura a ponto de não permitir que o dia raia, nasça logo depois. O sol ele sempre vai vir, né? A luz da consciência ela sempre vai chegar. Então é o que está acontecendo com vocês, certo? Ou pelo menos um convite para isso. Esses convites eles são delicados no início, mas quando a pessoa ela é extremamente resistente, pode ser que eles não sejam tão delicados assim, tá? Aqui é importante que eu diga isso, eu não estou vendo resistência da parte de vocês, da maioria pelo menos não, tá? E estão pedindo para eu falar que a temporada de Escorpião, ela é uma noite escura da alma coletiva, tá? E é verdade. Ainda mais essa que a gente está vivendo com eclipses no eixo Touro-Escorpião, tá? Não é para ninguém ficar assustado, mas é para a gente renascer do outro lado, tá? A torre só confirma tudo que eu falei. O mundo só confirma tudo que eu falei. Hierofante. E o 10 de ouros. Não há necessidade de vocês ficarem assustados realmente. A noite escura da alma, ela é um processo, em geral, rápido, tá? Como eu falei, ela pode parecer uma depressão clínica, mas ela não é, tá? Não estou querendo dizer que ela não seja séria, né? Não é isso. É porque precisa haver uma diferenciação entre o que é realmente um quadro clínico e o que é um chamado espiritual, tá? Existe uma diferença. Não quer dizer que você não possa buscar ajuda, lógico, né? E que você verifique se é o caso de uma depressão clínica, óbvio, não estou dizendo isso. Mas é necessário haver essa diferenciação, tá? Eu estou falando de um chamado do espírito mesmo.
E esse chamado para você é bem avassalador, num excelente sentido, e você tem condições de fechar novembro com uma chave para abrir os seus caminhos. E a simbologia do corvo, o corvo ele é um mensageiro, né? Além de ele ser uma ave de rapina, ele é um mensageiro entre mundos, dimensões. É bem possível que você veja a sua intuição ficando mais aguçada nesse mês e ela conduzindo você para os lugares onde você tem que ir para você chegar num momento de vida mais próspero. Entenda que com prosperidade eu não estou falando só de dinheiro. Dinheiro inclui, melhor dizendo, a prosperidade inclui dinheiro, mas aqui tem algo além. É você ter um outro sentido. Você enxergar a vida de uma maneira realmente diferente. E nossa, tudo por iniciativa sua. Que é melhor ainda, porque muitas vezes o canceriano ele fica preso aos condicionamentos das outras pessoas. Às vezes cria uma codependência com outras pessoas, não por mal, mas por amor ou por querer agradar, enfim. É humano, né? Faz parte da vida. Só que você está passando por esse processo sozinho. Tenha um pouco de paciência com as outras pessoas, que pode ser que as outras pessoas não entendam o que você está passando. Só um outro desperto vai entender. Que pode ser, inclusive, que você fique sem assunto com certas pessoas, mas é um dos efeitos colaterais do despertar, é você ficar sem assunto com pessoas que ainda não acordaram. Mas é necessário que você tenha compaixão. Os caminhos eles vão se abrir para você se você tiver fé. Na verdade, eu acho que eles vão se abrir mesmo sem fé, mas se você tiver fé vai ajudar, né? É mais simpático que você tenha fé. Eu acho que o caminho fica um pouquinho mais suave. Você vai sentir que tem algumas coisas destravando, né? Essa simbologia da virada da chave, tá? Você vai ver que deu um clique, né? Que você vai ter insights que você nunca teve antes. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Mãe de ouros. A imperatriz. As de paus. Que bom que é assim, porque você vai ver o seu aspecto nutridor renascendo. Você não vai mais enxergar isso como algo que faz você se colocar a serviço, né, para outras pessoas e que aí talvez você perca algo, tá? Você vai ver que a sua compaixão pelos outros vai aumentar. E que você não está sentindo que você está perdendo alguma coisa ou que você está sendo drenado por conta disso. Por quê? Porque você vai estar funcionando, né, movido pela chama do seu espírito. Movido pela chama trina no seu coração, tá? Aqui no meu canal tem uma playlist. Vocês podem ir na aba de playlists
Tem uma meditação, se eu não me engano, é uma das últimas. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso deixar o link aqui embaixo, na descrição, tá? Ou no card. Eu não sei fazer card, mas a gente aprende, tá? Abafa o caso. Eu dou um jeito de botar a informação aqui. Despertando a chamatrina ou algo assim, tá? Seria legal se vocês fizessem essa meditação. Pelo menos uma vez durante o mês. Não há necessidade de fazer diariamente, mas se você tiver, assim, sentir um chamado de fazer mais de uma vez, pode fazer, mas não fique exagerando também, fazendo 500 vezes. Não há necessidade, né? Uma vez que você intenciona a ativação da chamatrina, assim tá? O que é ativar a chamatrina? Despertar a chamatrina, como você queira chamar. É você permitir que a luz do Criador esteja ativa a partir do seu coração e que você viva a partir da vontade divina, do amor divino e da sabedoria divina, tá? E no que você deixa isso guiar a sua vida é vivida com mais plenitude. É o que eu tô vendo aqui, tá? Vocês estão chegando num lugar de mais plenitude, num lugar de mais ancoragem, de mais prazer de viver, mas enquanto esse lugar não aparece, enquanto não chega, né, o canceriano não chega lá, precisa de uma certa coragem, porque vocês vão precisar ver aquilo que vocês não querem enxergar dentro de si. Vocês vão precisar acessar os seus lados mais sombrios, tá? Não tem atalho, gente. Não existe luz sem você ver a sombra. Não tem como você se tornar uma pessoa melhor, se tornar a sua melhor versão, como muita gente fala. Eu não gosto muito desse termo, mas tudo bem. Não tem como você fazer isso sem você olhar o seu lado sombrio, tá? Aqui no canal eu faço muito uma brincadeira, né, com o povo gratiluz. Povo do gratiluz. Existem pessoas que quando entram no caminho espiritual, elas acham que o caminho espiritual é só luz. Luz, 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 amor e luz. Fundamentalmente nós somos amor e luz, sim, mas nós também somos sombra. Nós somos a totalidade, o todo, ele não descarta nada. Você fica num lugar de uma espiritualidade muito ingênua. E uma outra brincadeira que eu faço, né? Uma espiritualidade de arco-íris, pôneis, duendes, fadas. Não que os elementares não existam, tá? Não estou dizendo isso, só estou dizendo que tem pessoas que romantizam o caminho espiritual até que de fato pisem nele, né? E para você pisar nele, você precisa olhar para aquilo que você esconde de você mesmo. Também não há necessidade de vocês sentirem medo disso, tá? Porque aqui para mim vão se revelar características suas muito bonitas, que você pode até achar que são defeitos. Às vezes o que a gente chama de defeitos e que a gente enterra dentro de nós, que a gente não quer olhar para aquilo, às vezes ali tem grandes tesouros. Grandes tesouros. E quando você aprende a usar, você tem uma vida mais bela, mais livre. Eles estão pedindo para eu dizer assim, que vai sair um peso dos seus ombros. Uma carga, então usando a palavra carga, uma carga vai sair dos seus ombros. E você vai viver com mais plenitude. Pode ser que a sua vida material, e aí eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando a vida na matéria, né?
a sua vida cotidiana, como ela se organiza. Pode ser que você não veja nenhuma mudança literal, né? Mas você vai estar diferente. E no que você vai estar diferente, você vai agir de acordo com a sua alma, com o seu eu maior, com os seus grandes anseios. E você já fez tudo. Isso já é tudo. Você não precisa de mais nada. Quando você vive a partir daí, você atrai tudo aquilo que você merece, né? Que bom, que bom. Eu tô feliz com esse jogo de vocês, eu imagino que vocês também. Vamos de runas, então. Otala. Otala é uma runa muito interessante para fechar esse jogo aqui, porque ela fala das heranças ancestrais. E aqui a gente pode considerar heranças suas, da sua história de alma, né? Você vai ancorar características suas, inclusive até de outras vidas, que você nem sabe que você tem, mas que você vai começar a acessar. Ou talvez mesmo coisas desta vida atual, mas habilidades que você tenha deixado para trás e que você não quis saber daquilo por algum motivo, porque não dava dinheiro, ou porque te ridicularizavam, você vai fazer isso, tem certeza? Algo desse tipo. Você vai resgatar talentos seus que são de outras épocas, para viver, né, esses talentos neste agora, e viver uma vida mais plena a partir deles. Pode ser, inclusive, que eles se tornem algo profissional. Mas a gente está numa leitura geral, eu não posso dizer que todo mundo vai resgatar esse talento como algo profissional. Mas entendam que é como se vocês estivessem colocando em novembro mais uma peça no quebra-cabeça. Ou até você pode finalizar o quebra-cabeça, entende? E olhar, nossa, isso aqui sou eu, né? Mas é importante que eu diga o seguinte: o caminho espiritual, ele não tem fim. Uma vez que a gente entra, a gente evolui em espiral. E as situações, elas podem ser semelhantes, mas elas testam, né, elas funcionam como testes para que você veja a sua evolução. Você volta para pontos que você achou que você já tinha entendido, que já tinha vivenciado, para você vivenciar aquilo de um outro ponto de vista, para ver se você pode prosseguir. E assim vai. A alma, ela não involui. Ela não desperdiça a evolução que já foi alcançada. Ela pode se desqualificar, vamos dizer assim, quando a pessoa, o ego, né, faz escolhas que são da não-luz, mas a alma, ela sabe muito mais. Ela sempre sabe muito mais, né? Então, vocês que estão aqui nesse caminho, e eu sei, né, eu tenho consciência já há muito tempo que o que eu falo aqui no canal não é para todos, né? Já há muito tempo eu faço leituras para os despertos, para mais ninguém. Então tem pessoas que não conseguem acompanhar o que eu falo. Não estou nem um pouco preocupada com isso. Estou falando para a população desperta, né? Vocês que estão aqui, vocês precisam entender que estar desperto não é um dom, não é uma coisa que vai diferenciar vocês de outras pessoas.
não é um crachá que você vai usar para te separar de outras pessoas, é justamente o contrário. Quando você se entrega aos seus processos, você se entrega também a um serviço à humanidade. E esse serviço ele pode ser feito de várias formas. Às vezes você não precisa fazer nenhuma alteração na sua vida atual. Você pode, dentro da sua vida atual, estar a serviço. Às vezes o que você precisa é de uma sacação, de uma inteligência, de um download que ainda não tinha vindo, tá? E tá vindo. Estejam abertos para a intuição, para os sonhos, para as mensagens, para os sinais, os símbolos que vocês veem. Seria legal se vocês quiserem, né, anotar pelo menos os animais que apareceram aqui. As cartas com animais que apareceram aqui. Símbolos de poder que podem aparecer para vocês, para dizer que vocês estão no caminho certo. A gente tem aqui cervo, borboleta, corvo e serpente, tá? Fiquem atentos a esses animais. Não foi à toa que eu escolhi trabalhar com esse deck, que tem realmente muitos animais de poder. Então, talvez esses símbolos venham para comunicar que você está no caminho certo, né? Para dar um encorajamento, para dar um pouco mais de força. Olha, mergulha mais, se olha mais, se trabalha mais, porque lá do outro lado você vai estar pleno, tá? Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.